Conteúdo patrocinado. Kanako, Melissa e Doug foram designados para a Legião como subordinados, mas o trabalho que receberam não era um trabalho comum. Antes de tudo, você deve estar constantemente sob nossa vigilância, disse Minuma Itomi, o indivíduo reencarnado que era uma das personalidades de Legion. Itomi, acho que você está sendo direta demais, disse a Aegis Melissa, sua boca se contorcendo um pouco. Parecia que Legion não tinha intenção de esconder o fato de que seu trabalho era supervisionar Kanako e seus companheiros, em vez de agir como seu chefe. Parecia que ela ainda não estava completamente acostumada com a visão de incontáveis objetos cor-de-rosa em forma humana torcidos juntos para formar uma esfera, fora dele em lugares aleatórios. Você diz que nosso trabalho é estar sob vigilância. Não há mais nada? Não estamos pedindo para nos encarregarmos de algo importante imediatamente, disse Doug, parecendo insatisfeito. Além disso, o que é esse globo ocular? Você não tinha isso até hoje, certo? Ele perguntou, apontando para um globo ocular do tamanho de sua própria cabeça que estava enterrado dentro de Legion. As várias personalidades de Legion começaram a explicar. Isto é de Vandaliel, um globo ocular do Rei Demônio. Com a habilidade de controle de longa distância, ele pode manipulá-la e observar as coisas de longe. Claro, ele não pode ver nada agora. Vandaliel está fora do alcance da habilidade de controle de longa distância. Pegamos emprestado de Vandaliel para 2 experimentos. Uma é ver quanto tempo podemos mantê-lo dentro de nós. Não o transplantamos para nós. Acabamos de fazer um amassado em nosso corpo e colocamos lá dentro. Eu vejo. É o tipo de coisa que me deixaria enojado se eu ouvisse no Origin, mas estou chocado pelo fato de não estar nem um pouco chocado, Doug murmurou. Então este é o efeito da habilidade de orientação, não é? Disse Kanako. É inconveniente que não possa ser usado conscientemente, mas é muito superior à minha Vênus em termos de duração e amplitude de seus efeitos. Apesar de ouvir a explicação de Legion, eles ficaram apenas um pouco surpresos ao invés de chocados. Na verdade, eles até tiveram pequenas emoções positivas em relação ao enorme globo ocular que tinha uma pupila de aparência oca. Como disse Kanako, esse foi o efeito da orientação de Vandaliel. Como os globos oculares do Rei Demônio faziam parte de Vandaliel, eles se sentiam como se o globo ocular fosse o próprio Vandaliel. O fato de terem ficado apenas muito surpresos, apesar de olhar diretamente para a verdadeira forma de Legion e saber que essa era a forma das pessoas que eles conheceram em suas vidas anteriores, também se deveu aos efeitos da orientação. Não importa o quão grotescos os outros membros guiados fossem, todos eles sentiam uma amizade e união entre si, o que amenizou o golpe psicológico para Kanako e seus companheiros. Então, o outro experimento é algo que você não pode nos contar? Perguntou Melissa. Não precisamos da sua ajuda para o experimento. Você era bom em usar armas, não era? Perguntou o fantasma, aquele cuja existência não era conhecida pelos indivíduos reencarnados, incluindo Kanako, até o fim. Bem, suponho que sim, disse Doug. Os 3 foram trazidos para uma masmorra experimental. Era o mesmo andar da mesma masmorra em que eles viviam até serem guiados por Vandaliel. Nesta masmorra, Melissa mirou em Legion com sua arma e puxou o gatilho. Um estrondo alto ecoou e o projétil disparado enterrou-se dentro do enorme corpo de Legion. Você perdeu? Perguntou Plutão. Eu bati em você bem no meio, disse Melissa um pouco zangada. Bateu. Não dói nada, então pensei que você errou, Pluto disse quando a bala esférica caiu do corpo de Legion. Parecia que ela havia presumido que a bala havia errado porque Legion não sentia dor. Bem, então aponte para o nosso olho a seguir. O branco do olho está bom, mas acerte a pupila se puder, disse Legion, seguindo em frente. Tudo bem, vou atirar em seu olho. Que incômodo, Melissa murmurou. Ela recarregou sua arma Maclock com pólvora e uma nova bala, mirou no globo ocular do Rei Demônio e puxou o gatilho. Um tiro soou mais uma vez e a bala redonda colidiu com o olho do Rei Demônio de aparência oca, e então caiu no chão. Nem um arranhão. Essa pupila é mais dura que vidro à prova de balas ou plástico fortificado, disse Melissa. Vocês parem de me provocar. Jack está ficando chateado, disse Tommy. TLN. O nome de Tommy é a mesma palavra e kanji que a palavra japonesa para aluno. Desculpe, Tommy, foi meio engraçado, disse Pluto. Ainda assim, é exatamente como você esperaria de uma parte de Vandaliel. Uma arma comum não pode perfurá-lo, mesmo com um golpe direto.
Pois então, teste o maior a seguir. Se bem me lembro, deveríamos ter uma arma grande com mais de 2 vezes o tamanho de um rifle comum. Eu não posso segurar essa coisa. Faça isso, Doug, disse Melissa. Conteúdo patrocinado. Sim, sim. Aqui vou eu. Tendo que usar a habilidade de telecinesia do Hecatoncheir para apoiar o enorme rifle Maclock, Doug apontou para o globo ocular do Rei Demônio em Legion. O cano expeliu chamas e um ruído estrondoso, e o projétil afundou na superfície do globo ocular. O recuo deixou os braços e ombros de Doug dormentes. Fez um pequeno amassado, mas não perfurou, disse Legion. A bala não perfurou o globo ocular do Rei Demônio para se enterrar na carne de Legion. Havia parado contra a superfície do globo ocular. Nesse ritmo, não conseguiremos infligir nenhum arranhão a menos que substituamos essas balas de chumbo por balas feitas de metais mágicos, disse Kanako. Precisamos aumentar a quantidade de pólvora e tornar os canos mais longos também. Legion, Kanako, Doug e Melissa estavam testando se os protótipos de armas de fogo que haviam sido deixados na oficina na câmara mais profunda do julgamento de Zakat seriam capazes de suportar disparos. Todas essas armas de fogo foram criações de Zakat e o Vilov que trabalharam com ele, então elas tinham um enorme valor histórico. Kanako e seus companheiros perguntaram se estava realmente certo para eles lidar com itens tão preciosos. Isso não importa para mim, respondeu Gufaggar. Zakat os criou para serem usados como armas, não como obras de arte ou ornamentos. E é a vontade de Vandaliel atribuir-lhe trabalho. Gufaggar sabia que todas as relíquias de Zakat eram itens preciosos, mas cada relíquia tinha diferentes usos, raridades e perigos. Entre as relíquias, ela sabia que essas armas de fogo não eram particularmente importantes. Assim, Kanako e seus companheiros trouxeram essas armas de fogo para este calabouço, seguiram as explicações manuscritas de Zakat para carregá-las com pólvora e balas. Depois as testaram, usando Legion e o globo ocular do Rei Demônio como alvo. Como Gufaggar havia preservado as armas de fogo, as balas e a pólvora, elas ainda eram utilizáveis apesar de 100.000 anos terem se passado. Mas por que eles estavam usando Legion e o globo ocular do Rei Demônio como alvo? Como alvo sendo alvejado, Legion poderia oferecer seus pensamentos sobre as armas. Quanto ao globo ocular do Rei Demônio, era um modelo para o globo ocular de um monstro de alto escalão. Mas não vai perfurar um globo ocular mesmo com um golpe direto. Isso é vida real? Doug se perguntou. Mesmo que Zakat e o Vilov os construíssem depois de vir a este mundo, sua função não deveria ser tão diferente das armas de fogo Maclock na Terra, certo? Como o grupo de Kanako estava fazendo o possível para não chamar a atenção para si mesmos, o monstro mais forte que Doug já havia lutado era apenas o Rank 7. Ele estava se perguntando se havia algum problema com as próprias armas de fogo. Mesmo que as armas de fogo fossem antiquadas e o globo ocular fosse enorme, ele parecia achar difícil que a superfície do globo ocular pudesse parar as balas. Gufaggar pensou por um momento e então respondeu à pergunta de Doug. É verdade que Zakat criou essas armas depois de vir a este mundo, mas não está claro se seu desempenho é equivalente ao das armas de fogo Maclock da Terra. Infelizmente não sei o quão eficazes são as armas de fogo Maclock no mundo de Zakat ou no seu. Zakat, o criador dessas armas, havia sido gerente e engenheiro em sua pequena fábrica, que lidava principalmente com metalurgia. Mas naturalmente ele nunca havia construído armas antes. E o Vilov, que queria ser ator, só tinha visto adereços de armas. Assim Zakat usou seu conhecimento vago, criou pólvora com a ajuda de solder por tentativa e erro e finalmente construiu essas armas depois de muito sofrimento. Assim, essas armas eram chamadas de armas de fogo Maclock e havia muitas peças semelhantes. Mas a verdade é que não passavam de imitações. Partes da madeira também foram substituídas por adamantite e mitril. Assim, mesmo Zakat não conseguiu dizer com certeza se eles eram tão eficazes quanto os originais. Na verdade, vocês três e Legion deveriam saber mais sobre armas do que Zakat, disse Gufaggar. Kanako, Doug e Melissa se entreolharam. Então seus rostos caíram um pouco. Eu vejo, mas também nunca disparei com armas antiquadas. Só usei rifles de assalto e armas automáticas, disse Doug. Nós nem fizemos isso. Não é que não possamos usá-los, mas usamos nossas habilidades e magia com mais frequência quando se trata de batalhas, disse Melissa. Aqueles de nós que eram bons no uso de armas eram Super Sense e Odin.
Murakami também era muito bom com armas. Havia outros como Gungnir Kaido Kanata, também disse Kanako. E você, Legião? Erekigal sempre carregava uma arma com ela, então eu pensei que ela era uma maníaca por armas. Todos os corpos superiores que se projetavam de Legion balançaram a cabeça. A única habilidade que eu tinha era refletir os ataques que recebi com counter, então eu tinha que carregar uma arma o tempo todo para minha própria proteção, disse Erekigal. Era como um substituto para um brinquedo de pelúcia e um acessório para parecer legal. Eu não era maníaco nem nada. Eu tenho que questionar carregar uma arma como um brinquedo de pelúcia, mas como você sabe, nunca aprendemos a manusear armas como vocês. A maioria de nós mal conseguia não dar um tiro nos próprios pés. Valkyria e Izanami realmente deram um tiro nos próprios pés, e a única vez que Plutão disparou uma arma, o recuo a derrubou. Ela nunca mais segurou uma arma desde então. Chad, você deveria ficar quieto sobre isso, certo? Como você ousa revelar os segredos de uma donzela? Seu traidor! Vários corpos femininos começaram a bater na cabeça que parecia ser feita da carne de Chad. Aliás, como ex-braver e Tommy recebeu treinamento. Mas ela era tão terrível com armas que seu instrutor lhe disse para nunca usá-las, se possível. Em resumo, Kanako e seus companheiros sabiam como usar armas, mas não as conheciam verdadeiramente. Apesar disso, eles estavam realizando testes de desempenho nas armas de Zakart. Foi uma situação muito estranha. Podemos pelo menos sugerir pontos a melhorar, e com Vandaliel poderíamos avançar na fabricação de peças, mas fazer armas mais modernas do que isso seria impossível, disse Kanako. No máximo, poderíamos tentar construir revólveres se conseguíssemos construir cartuchos de balas e fusíveis. Doug e Melissa estavam de acordo. Eles não tinham confiança porque antes de reencarnar em Lambda, Aran havia dito a eles que o conhecimento científico de outros mundos não poderia ser aplicado diretamente neste mundo. Conteúdo patrocinado. Cada mundo tinha diferentes leis da física, como a existência de mana e as relações entre os atributos. Assim, qualquer conhecimento científico adquirido em seu mundo original não teria utilidade aqui se aplicado diretamente. Na verdade, não havia como prever o que aconteceria se itens criados em outros mundos fossem trazidos diretamente para este. As armas modernas, em particular, podem explodir se sacudidas levemente ou simplesmente parar de funcionar completamente. De acordo com Aran, mísseis portáteis poderiam ser disparados, mas Kanako teve a sensação de que Aran não havia mencionado o que aconteceria depois que fossem disparados. As armas de fogo Matlock que eles estavam testando agora usavam pólvora que Zakart e os outros campeões criaram usando materiais da Lambda, então não havia necessidade de se preocupar com isso. No entanto, era difícil para Kanako e seus companheiros aplicarem seus conhecimentos diretamente. Vandaliel deseja saber se as armas podem ser usadas efetivamente no Lambda com seu desempenho atual, disse Gufadgar. Ele quer saber o quão útil você acha que eles serão se seu desempenho for melhorado. Vocês são os únicos que vieram de outro mundo e viveram na sociedade humana como aventureiros, disse Legion. Com o objetivo desse experimento explicado a eles, Kanako e seus companheiros se concentraram em testar as armas por um tempo. Eles tentaram balas de adamantite e orixalcum também, mas com a mesma quantidade de pólvora. O poder de fogo foi apenas um pouco melhor do que as balas comuns e ainda não perfuraram o globo ocular do Rei Demônio. A conclusão a que chegaram foi: é duvidoso. Eles não são adequados para serem armas para aventureiros. Carregá-los e manusear a pólvora é difícil. Tiros podem atrair outros monstros, e o cheiro da fumaça da pólvora vai grudar em você, disse Doug. Pelo que Legion sentiu durante nossos testes, o impacto provavelmente é eficaz contra monstros de nível 3 ou 4, mas eles só infligem arranhões em monstros de nível 5 ou superior, a menos que você os acerte bem nos olhos ou na boca. Depois do rank 5, a maioria dos monstros são rápidos, e não ser capaz de disparar tiros em rápida sucessão é uma grande desvantagem, disse Melissa. Além disso, os monstros costumam ter habilidades especiais estranhas. E uma vez que os monstros estão no nível 10 ou acima, não tenho certeza se até mesmo acertá-los nos olhos funcionará. Se os alvos são humanos, então acho que eles são eficazes contra soldados comuns e aventureiros até a classe D, considerando que eles provavelmente não saberão o que são armas. Eles podem funcionar em aventureiros da classe C.
Se eles pudessem ser menores como pistolas, seria viável carregar um para a defesa, disse Kanako. Mas acho que a maior vantagem deles é que eles são fáceis de aprender a usar, assim como as bestas. Além do fato de que você pode usar os sons de tiro para intimidar seu inimigo. Os três eram da opinião de que, como armas comuns, as armas eram tão úteis quanto as bestas. Ao contrário dos caçadores na Terra, os aventureiros encontravam e lutavam contra monstros inúmeras vezes, e recarregar uma arma de fogo de mosquete exigia mais tempo e esforço do que uma besta. Assim, eles não eram armas confiáveis. No entanto, se usados em humanos, eles poderiam ser úteis, pois a maioria das pessoas não seria capaz de dizer que era uma arma à primeira vista. Mas esse truque nunca funcionaria no mesmo inimigo duas vezes. Considerando o esforço necessário para fazer pólvora e balas, e o fato de serem difíceis de usar, acho que as bestas são melhores, disse Kanako. Você está certo. Mesmo que Vandaliel as transformasse em armas amaldiçoadas, elas provavelmente não seriam capazes de recarregar a si mesmas também, disse Zanami. Eu queria tentar formar um esquadrão heróico de mosqueteiros, mas é lamentável que as coisas tenham acontecido assim, disse Valkyria. Entendo, Gulfadgar disse com um aceno de cabeça, parecendo não se importar que as relíquias de Zakart tivessem se mostrado inúteis. Zakart também desistiu de torná-los úteis na batalha contra o exército do Rei Demônio devido a uma infinidade de problemas. Ele criou várias armas especiais para si e para os outros campeões, e então parou sua pesquisa sobre elas. Não seria fácil fazê-lo superar esses problemas. Em outras palavras, o incrível Zakart não poderia fazer isso, então não há como nós conseguirmos fazer isso, Doug disse sarcasticamente. Mas Gulfadgar assentiu, parecendo pensar que Doug estava entendendo o que ela estava dizendo. De fato, Doug, parece que você e eu podemos nos dar bem. O grupo de Kanako ficou sob o serviço de Vandaliel depois de Gulfadgar, então ela os tratava como iguais. De acordo com o senso de valores desse deus maligno, o mundo existia com Zakart, e Vandaliel, em seu centro. Assim, ela não foi capaz de entender o sarcasmo de Doug. Acho que não, mas... que tal pensarmos em fazer outras armas que usem pólvora que não sejam armas? Bombas, por exemplo, sugeriu Doug. Todos os presentes pensaram que a ideia de Doug poderia realmente ser útil. Neste mundo, havia feitiços que liberavam bolas de fogo explosivas e enormes projéteis de rocha, mas nem todos podiam lançá-los. Guardas e civis recrutados geralmente não podiam usar magia. Mesmo cidadãos de Talochein, que receberam treinamento avançado quando comparados a outras nações, geralmente usavam lanças e arcos tão bem quanto o soldado médio. Mas aqueles que podiam lançar feitiços ofensivos eram raros. Eles ainda seriam difíceis de manusear como armas para aventureiros, mas se pudéssemos fazer flabambangs que apenas emitem luz e ruído, eles poderiam ser úteis para intimidar ou distrair monstros, disse Melissa. Mesmo como itens defensivos, colocar fragmentos de metal dentro das bombas aumentaria sua letalidade, e elas poderiam ser bastante eficazes, disse Kanako. Na batalha contra o exército do Rei Demônio, Zakart também desistiu das armas de fogo e fez uso da pólvora em substituição aos sinais de fumaça. Parecia que os monstros que compunham as linhas de frente dos exércitos do Rei Demônio não eram afetados por bombas, a menos que os fragmentos de metal dentro deles fossem Orixalcum, disse Gulfadgar. No entanto, lembro-me dele dizendo que queria dispará-los em um céu noturno de verão quando a paz voltasse. No céu? Legião repetiu. Sim, se bem me lembro. Ele disse que estes são chamados de fogos de artifício. Parecia que Zakart havia usado as reações de combustão de metais para produzir sinalizadores com pólvora negra. E também parecia que ele havia pensado em usar isso para fogos de artifício um dia. Fogos de artifício. Nossa primeira conquista deve ser nessa área. Mesmo que façamos armas, não há como saber quando poderemos realmente usá-las, e fogos de artifício podem ser usados em eventos. Bem, não saberemos se seremos capazes de fazer foguetes de verdade até tentarmos, no entanto, Kanako murmurou. É bom que você esteja almejando algo. Tenho certeza de que isso agradaria a quem anseia por suas conquistas para que ele possa reconhecê-las, disse Gulfadgar. Vandaliel realmente espera tanto de nós? Kanako perguntou, feliz e surpresa ao mesmo tempo. Mas Gulfadgar balançou a cabeça. Não é Vandaliel. É alguém muito próximo de Vandaliel.
Como você é um mago que pode cantar e dançar, ela espera que Vandaliel considere confiável o suficiente para lhe dar um determinado item. Conteúdo patrocinado. Eu vejo. Fico feliz que alguém esteja me apoiando, mas por que eu canto e dançando? Kanako estava sendo apoiada por uma certa pessoa misteriosa que desejava o aparecimento de outra garota mágica. E assim ficou decidido que os três fariam fogos de artifício não explosivos. A distribuição dos materiais necessários para a pólvora negra e a cor das chamas emitidas pela reação de combustão dos metais era diferente daquela em Terra e Origem, e eles ficaram confusos com essas diferenças, mas os fogos de artifício tomaram forma. Algum tempo depois do início do Ano Novo, foi decidido que os fogos de artifício seriam testados nos subúrbios de Talosheim, e não dentro do dungeon. Death Iron faz chamas negras quando queima, não é? Disse Kanako. Então, estes não podem ser usados à noite. Ah, um eclipse solar? Melissa disse olhando para o céu, percebendo que o sol estava escurecendo de um lado. Então, este mundo também tem eclipses solares. Espere, o que há de errado? Doug gritou, olhando para Legion, que silenciosamente mas violentamente pulsava e se contorcia, contando os eventos antes do eclipse solar. Um pouco mais longe no oceano da nação Merfolk, Vandaliel estava tentando obter um navio para sua viagem em um recife conhecido como Cemitério de Navios, um lugar onde os destroços de navios flutuavam e se reuniam. Vamos usar as peças desses 4 navios por enquanto, ele murmurou. Levante-se fusível. Com a habilidade de criação de Golem, ele transformou as partes dos navios em mortos-vivos e os fundiu. Um gemido sinistro veio do navio quando ele se tornou um navio fantasma. Suas velas rasgadas esvoaçavam ao vento, e seus remos cobertos de algas e cracas remavam na água. A princesa Levia, Palvina e Onivaka, a princesa da nação Kijin, comemoraram ao contemplar o navio Ghost completo da carruagem de Sam. Que navio grande, majestade! Princesa Levi exclamou. Uau, há tantas criaturas com muitas pernas. Assim como Pet, disse Palvina. Ah, então os navios do mundo exterior não são apenas grandes, eles têm um monte de remos, disse Onivaka. No entanto, Palvina parecia estar mais interessado nos inúmeros caranguejos, camarões e camarões mantis que saíam do navio do que no próprio navio. Boss combinou um galias, um veleiro e um navio de feitiçaria, disse Kimberley, que já foi soldado do Império Amid e tinha algum conhecimento sobre navios. Ele tinha uma expressão nervosa no rosto. Aliás, navios de feitiçaria eram navios construídos não apenas por construtores navais, mas também por alquimistas que transformavam os navios em itens mágicos. A maioria dos proprietários de tais navios eram membros da realeza, nobres ou comerciantes que acumularam vastas fortunas, e os aventureiros frequentemente os tinham para navegar nos mares do diabo. Era provável que este fosse o naufrágio de um navio de feitiçaria que tentou navegar para a região dentro da Cordilheira da Fronteira e falhou. Só naveguei em rios. Nunca entrei no mar, disse Kimberley. Ainda assim, você tem certeza que vai ficar tudo bem? Nós provavelmente. Eu transformei o próprio navio em um morto-vivo, então não deve haver nenhum problema em navegá-lo. Se ocorrer alguma irregularidade, eu apenas reformo, disse Vandaliel. Se houvesse um problema realmente grande que fizesse o navio afundar, todos eles poderiam subir na carruagem de Sam e escapar para o céu. Então as coisas provavelmente ficariam bem. A propósito, Vandaliel, há 4 capitães de navios que estão discutindo no navio. São aqueles mortos-vivos que você criou? Perguntou Onivaka. Não, eles são provavelmente os capitães de cada um dos navios que usei que se transformaram em mortos-vivos naturalmente, disse Vandaliel. Eu escolhi as partes dos navios que pareciam ter muito ódio ao seu redor, afinal. Há muitos outros mortos-vivos novos, então suponho que devemos recrutar alguns marinheiros também. Precisamos de gente para limpar o navio também, disse Palvina. Vandaliel acabou com a discussão entre o capitão do navio pirata, o capitão do navio de guerra, o capitão do navio mercante e o capitão aventureiro do navio feitiçaria, todos os quais afirmavam ser o capitão do novo navio. Vandaliel recrutou todos eles. Depois disso ele recrutou os mortos-vivos que vagavam pelos arredores como marinheiros. Vandaliel precisava que eles examinassem o mapa marítimo simples que a tempestade da tirania lhe dera. Primeiro, preciso usar a preservação, depois a desodorização e a esterilização. Não devemos desperdiçar os mariscos e algas que estão grudados em você, então vamos comê-los depois, disse Vandaliel.
Os mortos-vivos mantinham uma relação simbiótica com a vida marinha, mas agora viveriam novas vidas com corpos limpos, brancos e higiênicos. Conteúdo patrocinado. Então, devemos ir para o continente negro? Teremos que cruzar vários mares do diabo no caminho, mas provavelmente daremos um jeito, disse Vandaliel. Estamos contando com você para liderar o caminho, Bowman Léo. Deixe isso conosco, meu senhor, disse Bowman em alto astral. Vamos, Léo. Finalmente chegou a hora de você ser útil. Léo, o zumbi do grande dragão da lama que governava os grandes pântanos ao sul de Talosheim, estava amarrado ao navio fantasma por várias cordas, com o homem de ossos montado em cima dele. Um gemido baixo veio da cabeça em forma de crocodilo de Léo. Sua cauda e membros em forma de barbatana se moveram e ele começou a rebocar o navio fantasma para frente. Ele parecia um pouco desacostumado com as ondas do mar que eram muito mais profundas que as águas dos pântanos, mas seus movimentos eram poderosos. Seus membros quebraram os recifes com os quais colidiu enquanto ele avançava. O navio fantasma em si é de nível 3, mas Léo está no nível 9 agora, e o Homem de Ossos está montando nele. A maioria dos monstros deve esperar que passemos, disse Vandaliel. A propósito, Van, que nome você vai dar ao navio? Perguntou Palvina. Vamos ver. Vandaliel pensou por um momento. Vamos chamá-lo de 4, disse ele, batizando o navio com a palavra espanhola para o número 4. Claro, a razão para esse nome era porque era um navio fantasma feito das partes de 4 navios diferentes. Era um nome um pouco pesado, mas serviria. 4. Um nome estranho que foi claramente feito por Boss, comentou Kimberly. Kimberly-san, como são chamados os outros barcos? Perguntou a princesa Levia. A maioria são nomes de mulheres ou a combinação de um adjetivo com um animal marinho, como a Brave Whale. Os oceanos eram o domínio de Peria, a deusa da água e do conhecimento, seus deuses subordinados, bem como o peixe-rei das bestas e o mamífero marinho rei das bestas. Assim, parecia que os barcos recebiam nomes que honravam a deusa e as criaturas marinhas. Bem, não é como se alguém fosse nos criticar por dar um nome incomum ao nosso navio, acrescentou Kimberly. É melhor do que ter um nome de navio comum como Marie ou Eli, não é? Acho que sim, disse Vandaliel. Contamos com você, 4. O navio fantasma 4 expressou sua alegria por ter sido nomeado por Vandaliel com um gemido rangente. Este foi o nascimento do maior navio do mundo, se alguém ignorasse o fato de que era um navio fantasma. Mas ainda havia uma montanha de vida marinha e detritos dentro do navio. Vandaliel já havia lançado o feitiço de esterilização, mas o mofo logo cresceria novamente se o navio fosse deixado como está. Agora vamos limpar os marinheiros e o navio. A gente junta tudo que dá para comer e depois faz um churrasco no deck, disse Vandaliel. Vamos fazer deste o navio fantasma mais higiênico do mundo. De fato, se não limparmos o navio, ficaremos sem um lugar para dormir esta noite, disse Onivaka. Onivaka-chan, vamos ficar bem, já que voltaremos para Talosheim hoje à noite. Mesmo que precisemos ficar aqui, temos o San, disse Palvina. Ah, entendo. Enquanto Vandaliel usava a experiência fora do corpo e criava clones de si mesmo para ajudar os marinheiros a limpar o navio, Palvina e Onivaka pegaram escovas de convés da carruagem de San e se juntaram a eles. Eles estavam em alerta pois estavam navegando pelo Mar do Diabo, mas Orbia e Kimberly estavam vigiando. E assim o primeiro dia de viagem foi divertido, pois todos se deliciaram com os turbantes com chifres, as ostras oferecidas pelos simpáticos marinheiros e os peixes e crustáceos dentro de 4. Mas no 7º dia de sua jornada, o céu escureceu repentinamente. Então, este é o eclipse solar mencionado na mensagem da tempestade da tirania, disse Onivaka. Sua Majestade, este é um presságio sinistro. Algo pode acontecer, disse a princesa Levia parecendo ansiosa enquanto olhava para o sol que escurecia. Para os titãs cujo pai era o gigante do Sol Talos, os eclipses solares eram presságios sinistros. Isso não é apenas no antigo Talosheim, disse Orbia. Como ela disse, as pessoas do novo Talosheim não estavam muito preocupadas com os eclipses. Ah, você está certo. Vossa Majestade, provavelmente está tudo bem, disse a princesa Levia. Mas Vandaliel não estava olhando para o céu, mas para o oceano. Algo está subindo por baixo, ele murmurou, estendendo as antenas do Rei Demônio e ativando o globo ocular de um Rei Demônio à frente do navio. Havia um sinistro brilho azul esbranquiçado na pupila do globo ocular. Conteúdo patrocinado.
Muitos seres de todo o mundo de Lambda contemplaram o eclipse. Conteúdo patrocinado. Os deuses estavam observando, antecipando que este seria o dia em que as forças de Alda ganhariam maior influência sobre a sociedade humana, sobre o Império Amid. Hicklin fez uma careta, imaginando se Alda estava planejando reverter o mundo para a era em que os deuses o governavam. Zuruvar resmungou sobre os problemas que viriam, e Vida deu um suspiro profundo. E embora Rodcourt reconhecesse que as forças de Alda estavam realmente fazendo seu movimento, ele ainda hesitava em trabalhar com eles. Se eu trabalhar com as forças de Alda, é possível que eu continue a ser reconhecido como um deus de Lambda, mesmo depois que Vandaliel e as raças de vida dentro da Cordilheira da Fronteira forem erradicadas. Não posso me intrometer descuidadamente, murmurou ele. Se Hajime Nui, que se tornou receptáculo de Fitun ou Murakami, tivesse sucesso, mas pensar que já sou incapaz de fornecer suporte para Hajime. A conexão psicológica já havia sido cortada entre Rodcourt e Hajime, que estava sendo reformado por Fitun, o deus das nuvens de tempestade. Rodcourt ainda podia ver seus registros, mas não podia mais fazer coisas como enviar mensagens divinas. Pensar que haveria um deus que colocaria seus olhos em um indivíduo reencarnado que o havia abandonado. Mas Fitun deveria ser um dos seres mais poderosos, mesmo entre os deuses da guerra da facção de Alda. Suponho que se Hajime se tornar seu receptáculo para um clone espiritual em vez de um espírito familiar, será desnecessário para mim conceder a ele uma nova proteção divina. Como um deus, Rodcourt era muito superior a Fitun, mas a proteção divina de um deus da guerra seria muito mais adequada para a batalha do que a proteção divina de um deus da reencarnação. Rodcourt estava curioso para saber o que havia acontecido com a proteção divina, a fortuna e o target radar que ele dera a Hajime, pois ele não conseguiu verificar o status deles. Mas provavelmente seria melhor deixá-lo em vez de tentar intervir à força. Então suponho que meu apoio deva ir para Murakami. Tenho certeza de que Aran e os outros apoiarão o grupo de Asagi mesmo que eu não diga nada. De repente Rodcourt sentiu uma perturbação em seu reino divino. Mas ele não sentia a presença de nenhum intruso, e não havia sinal de que alguém tivesse feito contato com seu sistema de círculo de reencarnação. Foi apenas minha imaginação. Decidindo que este era realmente o caso, ele voltou seus olhos para Origin, Rikudo e Jiri. Embora as mortes de Plutão e dos outros devessem ter interrompido a pesquisa do atributo morte, parece que ele pretende continuá-la, mas nesse ritmo, não há dúvida de que seus esforços serão em vão. Não preciso detê-lo, disse Rodcourt para si mesmo. Será a lição perfeita para ensinar ao povo de origem que eles nunca mais adquirirão o atributo da morte, não importa o que aconteça, e um bom trampolim para Amemiya Hiroto. Na superfície de Lambda, o imperador Marshukzaru do Império Amid deu um suspiro. Então aconteceu, ele murmurou, sua irritação se transformando em um sentimento de resignação. A visão do eclipse do palácio parecia ameaçadora aos seus olhos, mas se essa era a vontade dos deuses, então não havia nada a ser feito. Eu tirei vantagem da religião todo esse tempo. Suponho que não seja razoável de minha parte reclamar agora que nossas posições foram invertidas, mas os deuses existiam para o bem do povo, mas o povo não existia para os deuses. Isso foi o que Marshukzaru pensou. Seu desejo baseado nessa crença era a continuação e prosperidade do Império Amid. Isso era natural para alguém que se autodenominava seu imperador. Mas à medida que a igreja ganhava poder, esse desejo também corria perigo. Os ensinamentos da igreja nem sempre se alinhavam com o bem da nação. Marshukzaru nunca pensou em cometer atos malignos porque desejava se boas ações resultassem no florescimento da nação, ele as executaria com prazer. Se ele fosse completamente verdadeiro e honesto, ele teria empunhado sua espada para vencer o mal, se isso fosse necessário. Mas não era assim que a realidade funcionava. A realidade exigia que Marshukzaru cometesse inúmeras conspirações e secretamente se aproveitasse das más ações dos outros em vez de impedi-las, transformando o branco em preto e o preto em branco. Embora Alda ensinasse que as raças de vida deveriam ser erradicadas, Marshukzaru precisava suprimi-las, mas não a ponto de serem exterminadas. Mesmo que ele reunisse à força todos os escravos pertencentes aos cidadãos e nobres para executá-los, isso só resultaria em uma redução no orçamento. A única coisa que ele ganharia seria a ruína econômica e a animosidade daqueles da classe média e acima que podiam se dar ao luxo de possuir escravos.
Enviar repetidamente expedições para aldeias escondidas das raças de vida seria simplesmente um desperdício de fundos de guerra e soldados. Era verdade que a nação ganharia temporariamente tesouros e escravos de expedições bem-sucedidas, mas as aldeias escondidas das raças de vida sempre ficavam em terras que não eram adequadas para a habitação humana, então nenhuma terra valiosa seria conquistada. O território Sila na região de Sauron foi um bom exemplo. Não que os humanos não pudessem habitá-lo, mas o cultivo em larga escala, o conhecimento e a tecnologia do Sila que viveram lá teriam sido necessários para obter renda suficiente com isso. Dar aquela terra a um senhor seria equivalente a punir os homens desse senhor. Claro, Marshugzaro também não ficaria feliz em ter uma região tão remota se tornando uma parte direta do Império. Foi por isso que as raças de vida serviram apenas como arquivos para eliminar o excesso de poder das nações vassalas, como bodes expiatórios para suportar o descontentamento dos cidadãos e como fonte perfeita de trabalho manual quando deixados vivos. Será que Eileek, o Papa da próxima era que profetizou esse eclipse, levaria isso em consideração? Zero Sword, Carmine, por quanto tempo você acha que posso manter minha posição de imperador? Marshugzaro perguntou, apesar de ninguém mais estar em seu quarto privado. E, no entanto, um homem de meia-idade apareceu do nada sem aviso prévio. Este era o Carmine da Espada Zero, o líder das 15 espadas quebradoras do mal que estavam sob o comando direto de Marshugzaro. Carmine se afastou do campo de batalha devido à sua idade, mas ele já foi um membro regular das 15 espadas quebradoras do mal. Que pessimista da sua parte, comentou Carmine. Claro que sou contra um deus e o clérigo por ele escolhido. Não há chance de um mero imperador esperar prevalecer contra tais inimigos. Não importa o quão teimoso seja um homem, ele enlouquecerá assim que um pilar de luz descer do céu sobre ele e ele ouvir a voz de um deus, disse Marshugzaro. Todo ser humano desejava acreditar que era especial. E se eu possuísse a habilidade única de um herói lendário? Cada pessoa tinha, pelo menos uma vez, sonhado com tais coisas. A proteção divina e a voz de um deus estimulariam docemente tais desejos. E obedecer à voz dos deuses era garantido como justo, enquanto desobedecer seria prova de ser mau. Os ensinamentos de Alda foram convenientes para manter meu governo, e aproveitei demais. Se as coisas fossem acontecer assim, eu deveria ter mudado a religião nacional para adorar Zuruvar, Hiklen ou Botin quando assumi o governo, Marshugzaro murmurou. Você está brincando. Talvez Botin, mas tentar converter todos os cidadãos em crentes de Zuruvar ou Hiklen seria a obra de um louco. O império teria entrado em colapso em menos de uma década, disse Carmine com um sorriso amargo. A propósito, Marshugzaro não mencionou Peria porque mudar a religião nacional para adorá-la faria com que a nação marinha Galahad, uma das nações vassalas do império, se tornasse uma terra sagrada. Claro, isso foi uma piada, disse Marshugzaro. Agora então, supondo que eu mostre minha obediência na superfície enquanto secretamente continuo minha resistência. Não importa o quanto eu lute em vão, não vou durar 50 anos. Na pior das hipóteses, posso ter um laço substituindo minha coroa em apenas meio ano. Estou realmente feliz por ter conseguido colocar meu filho sob os cuidados de Schneider e seus companheiros. No mínimo minha linhagem deve continuar. E enquanto sua linhagem permanecesse, não importa o quão perto a chance do renascimento do Império chegasse a zero, ela nunca desapareceria completamente. Se você vai ser tão pessimista, por que não pedir a proteção de Schneider ou Vandaliel que está além da cordilheira? Carmine sugeriu. Carmine, isso seria uma piada. Eu seria imediatamente morto e isso seria o fim, disse Marshugzaro. Eles não pensariam que haveria algum valor em deixá-lo vivo e tirar vantagem de você? Não haveria valor para eles em mim, o imperador sendo perseguido por seu próprio império, implorando por sua vida. Marshugzaro sempre seria potencialmente um inimigo de Schneider, e já havia uma criança com o sangue do imperador. O filho de Marshugzaro, que aparentemente se chamava Sieg, ao lado de Schneider. Se Schneider quisesse fazer uso do sangue do imperador, seria melhor eliminar Marshugzaro e transformar Sieg em seu fantoche. Considerando sua personalidade, ele mataria Marshugzaro mesmo sem considerar tais coisas, no entanto. Vandaliel também não teria utilidade para um imperador sem poder. Levando em consideração o fato de que ele não havia usado o Duque Marmi anterior após sequestrá-lo, era provável que ele se livrasse de Marshugzaro com a mesma rapidez. Não, eles podem aceitar meus herdeiros mais jovens.
Se eles não são descendentes diretos de mim, então é ainda mais provável. Vou considerar isso, Marshuk-Zaro murmurou. Como ele era um meio-elfo com uma vida útil maior que a de um humano, ele manteve seus herdeiros em potencial no mínimo até agora. Afinal, mesmo que ele tivesse filhos agora, dependendo da raça em que nasceram, eles poderiam morrer de velhice antes dele. Assim, ele teve poucos filhos descendentes diretos dele, e havia apenas um príncipe imperial além de Sieg, e esse príncipe ainda era um mero bebê. Se fosse possível deixar outros parentes para trás, seria melhor que pelo menos um deles sobrevivesse. Conteúdo patrocinado. Quando Marshuk-Zar acenou com a cabeça para esse pensamento, houve uma batida na porta de seu quarto particular. Foi uma notificação do primeiro-ministro para informá-lo de uma reunião de emergência para discutir o eclipse solar que ocorreu exatamente de acordo com a profecia. Muito bem. Estarei lá em breve, disse Marshuk-Zar em resposta. Enquanto isso, Carmine já havia desaparecido antes de Marshuk-Zar terminar sua frase. Ao saber do eclipse solar, Birkini estava mordendo o próprio dedo na tentativa de suprimir sua irritação e inquietação. Isto é mal. Alda mexer-se é mal. Birkini era um dos vampiros de raça pura adorando Yiryu-Shukaka, o deus maligno da vida alegre. Ele e seus 2 companheiros governaram a escuridão do continente Bangaia por 100.000 anos, mas não conseguiram isso lutando contra Alda, o deus da lei e do destino. Eles haviam manipulado os humanos que conseguiram atrair para o lado deles, espreitando em suas sombras. As complexas sociedades hierárquicas das nações humanas que se formaram quando os humanos começaram a se governar após a Era dos Deuses forneceram aos vampiros de raça pura uma sombra que era bastante escura o suficiente para eles se moverem sem serem vistos. E os vampiros de raça pura eram adequados para isso. Claro, ainda houve vários casos em que eles enfrentaram perigo. Em cada uma dessas ocasiões, eles uniram forças para escapar dessas ameaças. Mas eles não enfrentaram tal perigo nas últimas dezenas de milhares de anos. Sua posição na escuridão permaneceu estável. Como resultado, os laços entre os 3 vampiros de raça pura, cada um com suas próprias facções, foram afrouxados. Eles passaram a se ver como competidores que deveriam ser derrotados, apesar de terem sido companheiros. Com a aparição de Vandaliel nessas circunstâncias, tanto Ternecia quanto Gubamon foram destruídos em menos de 10 anos. Numa hora como esta, a Alda faz um movimento. Os dentes de Birkini rasgaram sua unha e todo o dedo em pedaços. Sua irritação e frustração se transformaram em raiva. Não brinque comigo. Ele pretende devolver o mundo à Era dos Deuses quando ele não pode nem descer sobre o mundo? Ele rugiu, sangue espirrando de sua boca. Era bem sabido que uma vez que Birkini perdesse a paciência, ele não pararia até que todos os subordinados ao seu redor e a mansão em que ele estava fossem destruídos. Assim, atualmente não havia um único subordinado ao seu redor para começar. Sua voz fez o ar tremer e seus passos repetidos destruíram o chão sob seus pés, fazendo-o cair. Enquanto ruídos estrondosos ecoavam pela mansão vazia, Birkini pousou no primeiro andar e destruiu uma parede com um único movimento de seu braço. Não, xingar Alda não muda nada. Qual é o problema comigo? Birkini murmurou, recuperando seus sentidos depois de ver diretamente o eclipse solar através da parede que ele acabará de quebrar. Embora estivesse coberto por uma sombra, era a primeira vez que ele via o sol em muito tempo, e talvez isso tivesse restaurado sua sanidade. Alda não liga para nós. Ele pode pensar em nós como algo para limpar enquanto tem chance, mas nada mais. Nós adoramos o deus maligno da vida alegre e criamos novos vampiros por 100.000 anos. Sendo esse o caso, a razão pela qual Alda está se movendo agora deve ser Vandaliel, concluiu Birkini. Ele não conseguia pensar em nenhum outro motivo para Alda agir tão apressadamente. Sendo esse o caso, Birkini considerou a opção de abandonar sua organização e a maior parte de seu clã, escondendo-se com alguns de seus lacaios de confiança. Afinal, era improvável que a era imperfeita dos deuses que Alda estava para começar durasse 1000 anos. Birkini dormiria em algum lugar durante esse tempo, então reencontraria suas raízes na sociedade humana assim que Alda perdesse seu poder e deixasse este mundo novamente. Mesmo que os deuses governassem os humanos diretamente, a verdadeira natureza dos humanos não mudaria.
Embora sempre houvesse um punhado de indivíduos bons e puros, haveria um número igual de humanos feitos de puro mal, e o restante que compunha a grande maioria eram aqueles que estavam em algum lugar no meio, capazes de cair de qualquer maneira. Birkini simplesmente precisaria seduzir essa grande maioria e fazer uso dela. Ele regeneraria seu clã caído e reconstruiria sua organização. Não. Se Vandaliel sair vitorioso, o que me espera em 1000 anos é uma derrota certa. Mesmo que não seja esse o caso, estou perdido se for descoberto pelos subordinados de Alda. Parece que não posso simplesmente hibernar, murmurou Birkini. Mortor, você está aqui? Sim, vindo. Disse que um dos 4 ajudantes próximos de Birkini, um vampiro nobre nascido como um anão, veio correndo. Parecia que ele estava se escondendo fora da mansão. Se você deseja uma refeição, posso prepará-la imediatamente, mas a Mortor disse incerto, temendo que seu mestre, que reprimiu seu temperamento mais rapidamente do que o normal, ainda fosse perigoso. Não estou com sede, disse Birkini, dando-lhe um sorriso calmo. Aqueles humanos que fizeram contato com Vandaliel, você sabe para onde eles foram? Ele posicionou subordinados para monitorar o antigo território de Sila no Ducado de Sauron. Assim, ele sabia que Kanako e Asagi haviam feito contato com Vandaliel. Sim, Kanako Tsuchiya e os outros 2 com ela desapareceram com Vandaliel, mas Asagi Minami e os 2 com ele estão atualmente no Ducado de Sauron. Eles parecem estar procurando por literatura sobre o selamento dos fragmentos do Rei Demônio e dos próprios fragmentos, disse Mortor. A facção de Birkini teve suas raízes plantadas em cada guilda. Assim que um alvo entrava em sua rede de inteligência, era possível saber seu nome. A organização de Birkini ainda não havia terminado de ser reconstruída, mas ainda era capaz de fazer isso. Não importa selar os fragmentos do Rei Demônio, eles estão procurando pelos fragmentos deles mesmos? Uma tarefa bastante perigosa para pessoas que vieram de outro mundo, nada menos, disse Birkini. O que? Aqueles humanos vieram de outro mundo? Mortor exclamou em choque. É verdade que seus nomes são incomuns, mas, pensando bem, não contei a ele, percebeu Birkini. É provável que seja o caso, Belvood e os outros tinham nomes igualmente estranhos no começo. Se bem me lembro, foi Shouei Suzuki, talvez? Disse Birkini. E no final, você nunca descobriu onde eles nasceram, não é? Não, os subalternos estão investigando no momento, disse Mortor. Os subordinados de Mortor estavam investigando as cidades e vilas ao redor da Guilda dos Aventureiros onde o grupo de Asagi havia se registrado, mas ninguém sabia quem eles eram. Eles não conseguiram encontrar um único amigo ou conhecido de infância, muito menos parentes. Isso era muito estranho para chamar de coincidência. O registro na Guilda dos Aventureiros pode ser feito em qualquer filial. Cada cidade sempre teria uma filial da Guilda dos Aventureiros. Assim, aqueles que desejam se tornar aventureiros devem se registrar naturalmente na filial da Guilda dos Aventureiros mais próxima do local onde nasceram e foram criados. Não havia nada a ganhar pagando despesas de viagem para fazer o esforço de ir para uma filial mais distante, arriscando ser atacado por bandidos no caminho. Isso pode ser explicado se eles aparecerem de repente de outro mundo. Entendo. Mas Kanako Tsuchiya e sua companheira Melissa J. São Tomé são elfos, e o outro, Doug Atlas, é um humano com um nome normal, disse Mortor. Quem sabe por quê? De qualquer forma, como eles desapareceram em algum lugar na companhia de Vandaliel, não podemos persegui-los. Vamos ignorá-los até que apareçam novamente, disse Birkini. Mais importante, o fato de estarem fazendo contato com Vandaliel um após o outro, pode significar que ele também veio desse mundo? Não, esse mundo deveria ter apenas humanos. Então, por quê? Embora Birkini se perguntasse se Vandaliel era alguém que havia sido convocado de outro mundo, ele não percebeu que havia um deus que poderia reencarnar indivíduos de outros mundos com suas memórias e personalidades intactas. Ele conhecia o conceito de reencarnação, mas o bom senso lhe dizia que a reencarnação com as memórias e a personalidade de alguém era impossível. Bem, suponho que descobriremos isso se continuarmos investigando-os, assim como qual Deus os convocou para este mundo e com que propósito, disse Birkini. Então, como está indo a investigação? Mortor caiu de joelhos, os ombros tremendo. Isto é, um deles, Tatsuya Tendou, tem sentidos estranhamente aguçados e não podemos abordá-los como gostaríamos, disse ele, mal conseguindo espremer suas palavras.
Pretendemos encontrar um bom momento para disfarçar nossos subordinados como seus apoiadores e fazer com que eles façam contato, mas, eu vejo, pode ser um poder concedido a eles pelo Deus que os trouxe aqui, espios usando métodos que você normalmente não usaria. Então Birkin instruiu o Mortor, não parecendo desapontado. Use familiares na forma de ratos, pássaros, morcegos e outras criaturas que você pode encontrar em qualquer lugar e controle-os de algum lugar distante. Não apenas de longe, mas no subsolo. Ou isso, ou simplesmente espioná-los sem se preocupar em ser notado, e observar o humano chamado Tendou. Se você fizer isso repetidamente, poderá aprender como Tendou detecta nossos subordinados. Vê muito bem. Mortor abaixou a cabeça mais uma vez, sentindo-se verdadeiramente aliviado. Mas quando ele olhou para cima novamente, ele viu as garras muito afiadas dos dedos de Birkin. Na próxima vez que você se reportar a mim, você atenderá às minhas expectativas. Está claro? Birkin disse, fazendo um movimento de corte com a mão que tinha 5 dígitos intactos novamente. Como quiser. Mortor respondeu em meio a um grito, saindo de cena como se estivesse fugindo. Se o humano chamado Azagi é um inimigo de Vandaliel, então seu grupo também pode se tornar uma ferramenta de negociação, Birkin murmurou para si mesmo. Seria ideal se eles estivessem investigando os fragmentos do Rei Demônio para se opor a Vandaliel em vez de entregá-los a ele. No entanto, Birkin estava colocando tudo em Vandaliel emergindo vitorioso durante a próxima era temporária dos deuses. Assim, ele ficaria quieto até que Vandaliel e Alda se cansassem ou morressem. Conteúdo patrocinado. Mesmo que um dos pais fosse um Dark Elf, Dhampirs não eram imortais. Eles podem viver por milhares de anos, mas não viveriam até a idade de 10.000. Eu deveria ser capaz de plantar minhas raízes em Talosheim e na Cordilheira Bondar sem Vandaliel, pensou Birkin, inconsciente do feitiço de transformação da juventude de Vandaliel. Gilbarzo, o deus maligno dos mares escuros que havia sido selado nas profundezas do oceano ao sul do continente Bangaia, soltou um grito de loucura. Deuses tolos! Não sei por que você criou um eclipse solar, mas vou agradecer por isso. A aparência de Gilbarzo era simples em comparação com outros deuses do mal. Ele tinha a cabeça de um peixe com dentes afiados na boca, membros cobertos de escamas e uma cauda com barbatanas. No entanto, ele era maior que um castelo. Ele poderia segurar um grande barco com uma única mão. Graças a este eclipse solar, o mar ficou escuro como breu, um lugar onde nem a luz das estrelas consegue chegar. Com Zuruvar e os seguidores de Hicklin não me observando e o selo de Tristan enfraquecido, não há nada me prendendo agora. Reúnam-se, meus seguidores. A voz de Gilbarzo ecoou pelas profundezas frias do oceano, e seus seguidores apareceram das águas escuras um por um. Gilbubu, Gyopabujujige. Eles eram Gilmen, montados em monstros parecidos com tubarões e peixes do fundo do mar em vez de cavalos. Eles estavam cantando palavras estranhas, louvando seu deus Gilbarzo. Gilbarzo foi um dos deuses malignos que criaram os Gilmen, e aquele que lutou particularmente contra Tristan, o deus dos mares. No final desta dura batalha, Tristan e os deuses que o ajudaram selaram Gilbarzo, mas Gilbarzo continuou dando ordens aos Gilmen, seus seguidores. Ordens para matar aqueles que oraram e seguiram Tristan. Entre as raças que os Gilmen consideravam humanos, eles detestavam os tritões. Assim como Gilbarzo e os outros deuses que os criaram, eles odiavam Tristão, o deus dos mares. Agora que Gilbarzo estava livre, ele pretendia direcionar seu ódio para os filhos de Tristan, os Merfolk. Siga o meu comando. Exterminaremos Tristão, seus seguidores e todos os humanos que ousarem se aventurar nesses mares, provando que somos os verdadeiros governantes do oceano. Gilbarzo declarou. E ele partiu do fundo do oceano, indo em direção à superfície do oceano com 1000 Gilmen de elite. Seus olhos podiam ver através da escuridão, e ele podia ver um único navio atravessando o mar. Ele detestava navios, engenhocas usadas por formas de vida inferiores que não podiam respirar na água, quase tanto quanto Tristan e os Merfolk. Uma festa para celebrar a minha ressurreição. Tenho certeza de que não satisfará minha fome, mas devo devorá-lo. Embora Gilbarzo detestasse navios, ele adorava destruí-los e mergulhar os humanos a bordo no oceano. A visão dessas criaturas batendo seus membros sem barbatanas em vão era incrivelmente divertida para ele. Parecia que o navio estava sendo rebocado pelo seguidor de um Elder Dragon, mas Gilbarzo não deu atenção a isso e apontou direto para o navio.
Sua cautela foi apagada pela sensação de libertação de ser liberado depois de ser selado por um período de tempo que pareceu longo até mesmo para um deus. MGH? Gilbarzo parou por um momento, notando um par de olhos enormes olhando para ele. A luz branco-azulada vinda daqueles globos oculares estava ficando cada vez mais brilhante. O que é TH? Antes que Gilbarzo pudesse terminar sua própria frase, os globos oculares lançaram um feixe de luz. Logo abaixo de Quatro, cerca de 500 metros abaixo, há uma sombra que parece um enorme Gilman, disse Vandaliel. Esse cara é enorme. Ele é ainda maior que o castelo de Talochein, disse Kimberley. Vandaliel e os mortos-vivos podiam ver através da escuridão do oceano com a habilidade Dark Vision. Ainda havia partículas sólidas no oceano que os impediam de ver com clareza, mas não havia como errar o enorme corpo de Gilbarzo. O que devemos fazer, meu senhor? Léo não é adequado para mergulhar na água, então devemos entrar para encontrá-lo? Bowman sugeriu calmamente. Não seja estúpido. Quatro iria afundar. Temos que fugir rápido, disse o ex-capitão do navio pirata, que também era feito apenas de ossos. Durante a semana em que estiveram no mar, Bowman e Léo enfraqueceram monstros para Quatro e seus capitães derrotarem, permitindo-lhes aumentar suas classificações. No entanto, eles ainda estavam apenas no rank 5. Eles certamente não seriam capazes de derrotar um Gilman gigante. Na verdade, era provável que o combate com o gigante Gilman ocorrendo nas proximidades produzisse ondas poderosas o suficiente para mandá-los para um túmulo aquático. Era natural que os capitães entrassem em pânico. Starboard, o ex-capitão do navio pirata, começou. Não consigo mirar, então por favor, vamos ficar onde estamos, disse Vandaliel. Esqueça isso. Pare aqui. Vandaliel ativou os globos oculares do Rei Demônio para mirar enquanto ativava os órgãos luminescentes do Rei Demônio nas pontas de suas antenas em sua potência máxima, liberando uma série de feixes de luz. O mar brilhava com uma luz branco-azulada e um uivo de som áspero perfurou os ouvidos de todos. Que grito sinistro, disse Onivaka, incapaz de esconder seu medo instintivo. É muito alto, não é? Disse Palvina, que parecia não ter outra reação senão colocar os dedos nos ouvidos. Bokshan, vamos acabar com isso? Perguntou Sam. Errei, disse Vandaliel, retraindo as antenas que havia estendido abaixo da superfície da água. Parece que os feixes de luz foram difundidos pela água. Eles arranharam o gigante Gilman, então acho que deveriam ter causado algum dano, no entanto. Nessa profundidade de cerca de 500 metros, Gilbarzo soltou um grito de angústia insuportável. Os ataques não o atingiram diretamente devido à distorção da água e difusão da luz, mas os feixes de luz arrancaram suas escamas e queimaram sua carne. Essas feridas estavam longe de serem fatais, mas essa dor, que parecia ter sua pele arrancada, havia marcado muito seu orgulho. Esta é a presença do Rei Demônio. Isso não é possível. Não há como o Rei Demônio Sama, o Rei Demônio ainda estar vivo. Então, isso deve ser obra de um humano que carrega um dos fragmentos do Rei Demônio. Maldito seja! Amaldiçoe o Rei Demônio por ter sido derrotado e usado, e amaldiçoe os humanos insolentes que ousam usar seus fragmentos. Gilbarzo berrou. Deixando sua raiva tomar conta, ele começou sua ascensão à superfície mais uma vez. Mesmo que aqueles feixes de luz o atingissem mais algumas vezes, eles não estariam com força total enquanto ele permanecesse no mar. Para começar, mesmo com um fragmento do Rei Demônio, não havia como um mero humano frágil liberar tais poderosos feixes de luz repetidamente. Mesmo que o humano ainda pudesse liberar mais feixes, haveria mais um ou dois no máximo. Seus humanos malditos, jogando terra na minha ressurreição. Eu vou te despedaçar com meus dentes. Com os Gilmen restantes, cujos números foram reduzidos em cerca de 2/3, Gilbarzo mirou em Quatro mais uma vez. Conteúdo patrocinado. Pensando bem, Zadiri-san disse que a magia de atributo de luz é menos eficaz debaixo d'água, disse a princesa Levia. Parece que mesmo os feixes de luz produzidos pelos órgãos luminescentes do Rei Demônio ainda são feitos de luz no final, disse Sam. Então, o que você vai fazer, Bokshan? É hora de Hollow Cannon. Hollow Cannon era um feitiço Hollow King que destruía até mesmo as paredes de uma masmorra, que existiam em um espaço especial e normalmente eram impossíveis de destruir. Vandaliel não seria capaz de derrotar o gigante Gilman com isso? Mas Vandaliel balançou a cabeça. Não acho que o Hollow Cannon seria difundido pela água, mas aniquila tudo em seu caminho.
Se eu atirasse no gigante Gilman daqui, um enorme redemoinho poderia se formar sob Coatro. Até os destemidos marinheiros soltaram um grito ao pensar em encontrar uma segunda sepultura aquática. Se isso acontecer, vamos afundar. Estou farto de naufrágio. Mas o que vamos fazer? Perguntou Kimberley. Meus ataques de raio serão dispersos pela água ainda mais do que pela luz. Para começar, minhas chamas nem atingirão o alvo, disse a princesa Levia. Meu resfriado não vai funcionar a menos que eu me aproxime. Espere, está vindo para cá de novo, disse Orbia, olhando para o oceano para ver que Gilbarzo havia começado a subir em direção à superfície da água mais uma vez. Não pode ser evitado. Isso não vai ser um golpe decisivo, mas vou dar uma série de golpes, Vandaliel murmurou. 8 pernas de aranha emergindo de suas costas enquanto ele ativava as pernas articuladas do Rei Demônio. Canhão da morte e bombardeio simultâneo. Feixes negros de luz choveram sobre Gilbarzo. Mas eles eram na verdade feitos de atributo de morte condensado humana em vez de luz. Então eles fizeram contato direto com o corpo de Gilbarzo em vez de serem difundidos pela água. Gilbarzo deu um grito sem som. Os feixes negros do canhão da morte eram muito mais finos do que os feixes de antes, mas eles ignoraram suas duras escamas, carne e até mesmo seus ossos, arrancando diretamente a vida dele. Mas como era de se esperar de um deus, Gilbarzo ainda não estava morto. Ah, Alhoi! Ele parou de ir para a superfície da água e começou a tentar escapar, gritando por sua vida. Ele estava tão desesperado para ficar o mais longe possível de Coatro que não conseguia nem se amaldiçoar pelas más decisões que tomara alguns segundos antes. Os 8 raios do canhão da morte levaram a maior parte da vitalidade e mana de Gilbarzo e quebraram sua mente. Pensar que pode resistir ao canhão da morte de Bokshan. Será que é isso? Disse Rita. Quando eu o ataquei, minha habilidade God Devourer foi ativada, então acredito que seja um tipo de deus maligno, disse Vandaliel. Quanto ao quão poderoso é, talvez um pouco acima de Fidirga ou Zozogante. Um deus? Não é ruim deixá-lo escapar? Disse Onivaka, seu rosto ficando pálido. Os deuses geralmente podiam se recuperar de qualquer ferimento, desde que não fosse infligido por uma autoridade divina, como as estacas da lei de Alda. A quantidade de tempo que eles precisavam para se recuperar dependia de seu poder como deus e do número de seguidores que eles tinham, mas, certamente não seria bom ser constantemente alvo desse deus das profundezas do oceano. Estava muito longe para Vandaliel lançar o feitiço Ealin Negation, e mesmo que pudesse lançá-lo, não conseguiria fazer o feitiço continuar fazendo efeito por anos e anos. Se esse deus se escondesse nas profundezas do oceano, nem mesmo Vandaliel poderia sair para matá-lo, e seus feitiços e ataques não o alcançariam. Você deveria ter equipado Coatro dentro de você e recuado para o céu para esperar que ele subisse à superfície da água, meu senhor, disse Bonman, apontando o erro estratégico de Vandaliel. Estou totalmente de acordo, disse Vandaliel balançando a cabeça. Se Vandaliel tivesse esperado que Gilbarzo alcançasse a superfície da água antes de atacar, Bonman e Léo teriam sido capazes de se juntar à batalha, e Vandaliel teria sido capaz de usar o poder dos fantasmas para a magia de espíritos mortos também. Isso não pode ser evitado. Eu já usei bastante mana, mas vamos nos livrar disso, mesmo que isso signifique gastar o resto da minha mana. Todos entrem Sam, Vandaliel disse, usando o flight para voar do convés de Coatro e perseguir o fugitivo Gilbarzo. Assim que estavam longe o suficiente de Coatro, Vandaliel voou diretamente sobre Gilbarzo e concentrou sua mana na ponta do dedo. Bokshan, o que devemos fazer? Sam perguntou. Quando eu der o sinal, por favor, ataque aquele gigante deus Gilman com tudo que você tem, disse Vandaliel. Agora então, canhão oco. Um feixe de mana negro foi liberado da ponta do dedo de Vandaliel perfurando o mar. Ele distorceu o próprio espaço e quebrou a água do mar, criando um espaço vazio em forma de pilar enquanto continuava até o fundo do oceano. Gilga! Gilbarzo e os Gilmen que estavam fugindo com ele gritaram quando perceberam que a corrente do mar havia mudado e agora havia um redemoinho feroz ao redor deles. Eu vejo. Agora é a hora, pessoal, disse a princesa Levia. Ok, disse Palvina. Gio! O homem de ossos rugiu. Acho melhor você não jogar seus próprios ossos, pois provavelmente será difícil recuperá-los depois. Saria disse a ele. O alvo é tão grande que é fácil acertar, disse Onivaka. Bem, certamente havia um significado em vir nesta jornada, disse Rita.
projétil parafuso. Todos eles estavam atirando pedras e lanças. Rita e Saria agora eram armaduras de donzela do Tártaro de nível 11. As lanças de Rita e a chuva de flechas de Saria com sua habilidade de tiro com arco foram particularmente eficazes. As escamas de Gilbarzo ainda estavam moles, pois ainda não haviam se regenerado dos ataques anteriores, e as lanças e flechas do Ferro da Morte os perfuraram impiedosamente. Mas mesmo estando encurralado e enfraquecido, Gilbarzo ainda era um deus. Tais ataques não o derrotariam. No entanto, Vandaliel desencadeou uma chuva de feitiços Dead Spirit Magic. Lança do Raio Negro, Círculo de Execução de Gelo Carmesim, Grande Bala de Destruição de Encadeamento de Chama de Osso. Todas as classificações dos fantasmas aumentaram dentro do julgamento de Zacarte. Kimberley se transformou em uma lança negra de raios negros, Orbia em uma lâmina redonda de gelo, e o golpe final foi a Princesa Levia se transformando em uma caveira de fogo grande o suficiente para despedaçar um grande navio com seus dentes. Os fantasmas inundaram o indefeso Gilbarzo. Gibeugaa! A verdadeira escuridão estava acima do oceano. Gilbarzo havia se convencido de que era o governante do oceano, mas isso era a ilusão de um fraco que só poderia governar o oceano e nada mais. Gilbarzo sentiu uma sensação de derrota absoluta quando foi engolido pelo redemoinho e deixou de existir. Tenho a sensação de que ele acabou de dizer algo rude. Ops, disse Vandaliel, caindo mole. Ele não gastou tanto mana que sua consciência estava desaparecendo, mas disparar continuamente Hollow Cannon por tanto tempo danificou não apenas seu braço esquerdo, mas toda a metade superior de seu corpo. Ele tentou se endireitar imediatamente, mas antes que pudesse fazê-lo, a mão direita de Vandaliel foi agarrada por outra mão macia. É um pouco rápido para mim vir te ver, mas eu queria que você visse minha nova forma agora que nosso rank aumentou, e eu estava curioso para saber se alguma coisa estava acontecendo deste lado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou uma garota que flutuava ao lado de Vandaliel. Ela tinha cabelos e olhos negros como breu, e sua pele parecia anormalmente pálida. Ela estava usando um vestido branco simples de uma peça. No canto de sua visão, Vandaliel podia ver os rostos surpresos de Sam e da princesa Levia. Vandaliel já tinha visto essa garota em algum lugar antes e conhecia sua voz muito bem. É você, Plutão? Ele perguntou. Plutão deu um sorriso feliz. Sim, eu sou Plutão da Legião. Faz mais de 10 anos desde que pude encontrá-lo com este formulário, não é? Conteúdo patrocinado. Muito abaixo dela, o redemoinho no oceano parou e pedaços da carne de Gilbarzo subiram à superfície da água. Vandaliel de repente percebeu que o eclipse solar havia terminado e o mundo foi iluminado pela luz do sol mais uma vez. Sua mana aumentou em 50 milhões e sua vitalidade aumentou em 10.000. Os níveis de força sobre-humana, regeneração rápida, magia do Rei das Trevas, controle de mana, taxa de recuperação de mana aumentada, limites de transcendência, magia do Rei Hollow, multicast, magia do Espírito Morto. Superação dos limites, fragmentos, habilidades de Devorador de Deus e Devorador de Almas tem aumentou. Nome, Saria classificação, 11 raça, Tartarus Maidarmor nível, 77 habilidades passivas, especial 5 sentidos fortalecidos habilidade física. Nível 10 resistência ao elemento água, nível 10 resistência ao ataque físico, nível 10 autoaprimoramento, subordinado, nível 10, level up. Autoaperfeiçoamento, assassinato, nível 10, level up. Cura por assassinato, nível 9, level up. Valores de atributos aprimorados, criador, nível 6, level up. Habilidade física reforçada, forma espiritual, nível 5, level up. Autoaperfeiçoamento, orientação, nível 5, level up. Poder de ataque fortalecido enquanto equipado com uma lança, pequeno novo. Resistência mágica, nível 1 novo. Ampliação de mana, nível 1 novo. Habilidades ativas, tarefas domésticas, nível 6 técnica da alabarda, nível 10 coordenação, nível 9 subir de nível. Tiro com arco, nível 8 subir de nível. Forma espiritual, nível 10 controle de longa distância, nível 10 técnica de armadura, nível 10, subir de nível. Aura de medo, nível 8, level up. Sem atributo mágico, nível 3 controle de mana, nível 4 Warrior Attribute Magic, nível 5 level up. Ultrapassar limites, nível 4 novo. Habilidades únicas,
S. Divine Protection, leia o nome. Rita classificação. 11 raça. Tartarus Mind Armor nível. 79 habilidades passivas. 5 sentidos especiais fortalecidos habilidade física. Nível 10 resistência ao elemento fogo. Nível 10 resistência ao ataque físico. Nível 10 autoaprimoramento. Subordinado. Nível 10 autoaprimoramento. Assassinato. Nível 9 level up. Assassinato cura, nível 9 valores de atributos aprimorados, criador, nível 6 level up. Habilidade física reforçada, forma de espírito, nível 5 level up. Autoaprimoramento, orientação, nível 5 suba de nível. Resistência mágica, nível 1 novo. Ampliação de mana, nível 1 novo. Habilidades ativas, trabalho doméstico, nível 5 level up. Naginata técnica, nível 10 coordenação, nível 9 arco e flecha, nível 8 level up. Arremesso, nível 10 forma do espírito, nível 10 controle de longa distância, nível 10 level up. Armadura técnica, nível 10 aura de medo, nível 6 magia sem atributo, nível 2 controle de mana, nível 3 level up. Magia de atributo fogo, nível 5 ultrapassar limites, nível 2 habilidades únicas. S. Proteção Divina, V. Explicação do monstro. Escrito por Luciliano e Armadura da Donzela do Tártaro. Tártaro, de acordo com o mestre, é uma palavra usada para o outro mundo ou inferno. Suas aparências não são muito diferentes de quando eram Genocide Mind Armors, mas elas são cercadas por uma espessa aura de medo e, de acordo com Master e Legion, elas se tornaram mais como mulheres chefes do mal. Escusado será dizer que esta é a primeira vez que esses monstros aparecem no Lambda. Para começar, a classificação e a força dos mortos-vivos do tipo armadura viva geralmente são determinados pelo material de que a armadura é feita. Mesmo que fossem itens mágicos, nenhuma armadura viva normalmente seria capaz de atingir o nível 11. A força de luta de Rita e Sari é equivalente à dos aventureiros de classe A. E se elas usarem sua habilidade de coordenação para lutar juntas, elas se tornam ainda mais fortes. Os dois estão felizes por serem mais parecidos com o que você esperaria das criadas do Rei Demônio Bokshan. Conteúdo patrocinado.